Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e estamos agora com o tema de curiosidades, que nós vamos falar aqui. O nosso tema de hoje é a cirurgia plástica. Então, em nenhum momento estamos aqui falando mal, etc., mas falando do lado espiritual. Obrigado, Carlos, pela presença mais uma vez. Obrigado a você, Arthur. E obrigado à nossa irmã Deise, né? Oi, gente, obrigada. Carlos e Deise, o que é que vocês acham quando a pessoa pensa em fazer uma cirurgia plástica, né? Nós sabemos que às vezes é necessária, quando a pessoa sofre um acidente, né? É necessário. Mas uma pessoa que pensa em fazer uma cirurgia plástica para se sentir mais bonita ou bonito, isso influencia no lado perispirítico daquela pessoa? Essa questão da visão física, né? Material, às vezes choca com a visão espiritual, não é? Mas nós sabemos que tudo tem um porquê. A cirurgia plástica, ela é bem-vinda quando é para fazer algum tipo de correção, não do indivíduo ter tido um acidente somente, mas até nascido com uma anomalia. Justamente. Que pode ser corrigido, porque isso dá oportunidade à pessoa também de fazer a correção moral interna, porque isso vai ajudar ela até a refletir melhor na vida. Há muito tempo, desde a existência do ser humano, quando ele foi perdendo mais o contato com a natureza, ele foi ficando mais vaidoso, sabe, orgulhoso. E esse tipo de ação no corpo físico, querer ser mais bonito, né? Uma beleza assim para chamar a atenção das pessoas, isso aí tudo alimenta o quê? A vaidade. O ego, né? É um transtorno na vida do ser. Mas isso é para a gente começar a discutir aqui. Tem muito cuidado com isso. Como qualquer coisa que existe aqui é uma réplica, né, do que existe no plano espiritual, eu acredito que quando surgiu a oportunidade de ser feita uma cirurgia plástica, existiu também um propósito espiritual, né, um intuito, que é como vocês citaram, seja para uma reparação de uma enfermidade que a pessoa nasceu. Já teve casos aqui de paciente que precisou retirar a mama e ela fez uma cirurgia, ela colocou silicone, ela fez uma tatuagem. Então, eu acho que a gente tem isso, como a gente tem hoje a internet, que ajuda muito a gente, mas de que forma a gente usa a internet, com que intenção? Na minha visão, a cirurgia plástica ela é muito boa, desde quando a intenção, né, o objetivo final, vai acrescentar de alguma forma na vida da pessoa. Eu enxergo que tem pessoas que fazem, né, e correm risco de vida, tem cirurgias que são bem complicadas, e que vão responder, né, claro, por esse exagero de vaidade. Você se cuidar, você querer estar apresentável é uma coisa, mas esse exagero já é, né, na minha visão, um pouco demais. A única coisa para a gente ter um controle sobre essas cobranças do mundo do homem ideal, da mulher ideal, é a gente se perguntar, né? Por quê e para quê? Porque hoje em dia não é nem só pela saúde que as pessoas procuram se cuidar. Procura mais por esse outro lado, né? Da estética, do corpo perfeito. Mas eu acredito que também essas pessoas que, por exemplo, faz mais de 10, 15 cirurgias para mudar o corpo, pode também trazer isso de outra encarnação. Tá gravado lá no inconsciente ou no subconsciente dela, insatisfação com o corpo que ela própria escolheu. Porque a gente sabe que antes da gente encarnar, né, a gente que estuda a parte espiritual, quem modela o nosso corpo é a gente. Seja cabelo, seja o corpo, né, em si. Claro que vai vir a genética também dos pais. Mas a gente que é o cabeça desse corpo que a gente tem hoje. Então, talvez, não sei se, né, posso falar com certeza, coisas passadas também possam interferir nessa insatisfação do corpo. E muito. O que está acontecendo muito, Carlos, que eu venho observando, Deise, é as pessoas vendo a falecerem de certas cirurgias. E aí, como é que fica o espírito dessa pessoa quando se vê do lado espiritual que faleceu por uma cirurgia estética, né? Os perigos com a cirurgia em termos físicos são variáveis, né? Mas os comprometimentos espirituais são muito, muito mais agravantes, né? Porque quando o indivíduo não conhece, ele está jogado no mundo, ele está vulnerável. Mas tem algumas coisas que já vêm dentro de nós. É difícil falar para as pessoas entender porque não entende o princípio básico, né? Que é um ser imortal vivendo uma experiência carnal e que isso não para nunca. Como Arthur disse, né? A gente só pensa que é agora. Agora eu preciso ficar bonita, porque eu preciso alcançar isso, e eu só alcanço se eu tiver um corpo assim. E acredito também que o poder que a comunicação, né, tem hoje com a internet. Então,
se vê hoje aí no Instagram, no YouTube, pessoas que são referências, né? A gente chama de influencers. Então, realmente, eles influenciam. E pessoas que, né, admiram essas pessoas, vêm lá, se não sei quem fez e ficou bom e deu tudo certo, eu vou fazer também. A questão, por exemplo, tivemos vários casos, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas que o sistema obriga a ficar magrinha, a pessoa ficar magra, ficar em Parece uma um molde, forma, né? Um molde, né? E vem usufruindo de certas substâncias e morre. E quando vai fazer a investigação, poxa, usou drogas. E isso é um suicídio indireto. Né? Então, são casos que, assim, são casos soltos. Aí você que está nos assistindo pode ser uma dessas pessoas. Então, assim, como é que fica, né, a responsabilidade desse profissional? Porque hoje, eu digo aqui, né, eu sou um educador e tem muitas escolas, né, que estão abrindo medicina, escola de medicina. Não é o nosso tema. Mas até que ponto esses profissionais estão se formando? Que aí simplesmente vão abrir aqui uma clínica, etc. Existem várias clínicas clandestinas. Então, assim, as pessoas precisam primeiramente ver que o seu corpo, você tem que cuidar, as pessoas têm que cuidar do seu corpo. E não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional que vai fazer uma cirurgia dessa, que depois as consequências no plano espiritual, quando a pessoa se debater, vai ser grave, né? A pessoa, às vezes, começa a se ver fora do padrão e aí ela acaba fazendo essas coisas, não tem jeito. E muitas vezes cai na mão de pessoas despreparadas e tem consequências. Né? Consequências. E, como eles falou, a internet é importante. Eu utilizo a internet todos os dias. E é muito importante. Porque ela me ajuda e tem me ajudado muito. Só até que ponto, como eu estou utilizando isso, né? As pessoas têm que pensar um pouco, né? Poxa, esse influencer tem a vida dele. Eu tenho que ter a minha vida, não é ser igual a ele. Então, acontece a desencarnação e fica no plano espiritual desnorteado, né? Depois vem as cobranças em cima dessas pessoas que influenciaram e outras variáveis espirituais. Você concorda também com isso? Não, sim, claro. E pensando no que você falou do perispírito, mas na mente vai estar aquela lesão. E vai ter que reparar alguma hora. Se vai vir outra encarnação, mais uma vez, insatisfeito com o corpo, ou se vai vir com a deformidade, né? E aí, talvez, esses casos que a gente vê, cada dia mais nascem crianças com deficiência. Nunca nasceu tantas crianças com deficiência como está nascendo, né? Ou o indivíduo tem logo um problema que vai limitar ele. Ou nasce, digamos, né, entre aspas, bem, mas sempre ocorre alguma coisa ali. Eu acho que é o compromisso mesmo de cada um, a gente tem que ficar atento, porque o sistema, como o irmão diz, está para testar a gente, né, para ver até onde que a gente vai. Se não fosse por isso, a gente não estava aqui encarnado ainda. Então, é ter cuidado, porque ele tem esse poder, o sistema tem esse poder de ilusão, de um falso corpo perfeito, de uma vida perfeita, que na verdade não existe. É importante a cirurgia, deixando claro aqui, por exemplo, as pessoas que nascem siameses, né? Há a cirurgia que possa fazer, não são todos os casos. A hidrocefalia, por exemplo, aí você ainda tem o aparato médico hoje, a tecnologia, ela está muito avançada. Então é importante isso para todos nós. Mas por que e para que fazer certas cirurgias só porque o sistema nos impõe isso? É isso que é o tema-chave de hoje, para a gente depois não se arrepender, aqueles que acreditam que existe vida após o desencarne, após a morte. Então, o tema de hoje, pessoal, é essa responsabilidade que todos nós temos que ter com o nosso próprio corpo. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, entendeu? Na parte de estética, se for necessário, procurar os profissionais competentes, fazer uma pesquisa. Então o corpo ele não é um objeto, a gente precisa preservar o nosso corpo físico, a nossa reencarnação. Deixando aí um ponto importante para todos, agradecendo por nos estar assistindo, né? O nosso tema. Carlos, quer falar alguma coisa? É isso aí. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que é um tema muito interessante e complicado estar falando, né? Que parece que a gente está querendo impor. Não, a gente está falando da nossa visão, a visão espiritual, para que, se você tomar uma decisão de fazer qualquer cirurgia, que seja bem pensada, né? Para que os riscos que venham ocorrer, você esteja pronto para assumir. Mas quanto à cirurgia plástica, pense bem, você é um ser único, não queira ser igual ao outro,
Não queira ser bonito que nem o outro, não queira ser forte que nem o outro. Procure ser você, aprenda a cuidar melhor do seu corpo, em todos os sentidos, né? Cuidando ali da sua alimentação, do exercício, fazendo uma série de coisas que você pode ter uma vida saudável, inclusive até na velhice, tá certo? Um abraço. Obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos.